Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer costuras retas. Para você que não tem nenhuma habilidade com a máquina de costura. Então, você vai pegar um tecido firme. Nunca pegue uma malha. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma régua reta. E aí, você vai riscar o seu tecido. E aí, quando você riscar, você faz o seguinte, ó, já risca na cabeça da régua, tá vendo? Aí, agora você afasta essa parte. E aí, ó, você risca até embaixo. Riscou até embaixo, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, e vai fazer, botar 2 centímetros reto. Aí você encosta a régua nesses 2 centímetros e risca novamente. Riscou, chegou aqui, você coloca 2 centímetros. E aí você risca novamente. Então, faça isso o máximo que você puder. Se você não tem habilidade em costura, faça o máximo que você puder desse exercício. Fez isso, aqui é a costura reta, agora vamos para a costura curva. Agora, vou fazer as curvas que você precisa, porque nas roupas tem algumas costuras que são curvas. Então, você vai pegar a régua. Eu peguei essa régua francesa, mas você pode pegar qualquer régua que você tenha aí, que seja redonda. Ou até mesmo, ó, uma tampa de alguma coisa que seja redonda. Então, o objetivo é você fazer alguma curva redonda. Então, se você não tiver régua redonda, pode fazer assim. Aí, se você tiver régua redonda, você pode fazer, porque a régua redonda ela é mais aberta. Então, você vai fazer essas curvas, ó. E aí, você vai fazendo curvas. Fazendo curvas aqui. O máximo que você puder. E aí, você vai ligando uma a outra. Aí agora eu vou para a máquina pra gente costurar, para eu mostrar a você como é que você vai treinar nisso aqui. Agora que já marcamos, né? É bom você colocar uma cor bem contrastante, bem diferente da cor do tecido, com a caneta diferente, para que você consiga enxergar perfeitamente. Então, a gente vem aqui na máquina e aí, ó, o segredo para não embolar a linha é você puxar ela para trás e deixar ela um tamanho bom. Então, essa linha aqui, ela tem que ficar para trás. Aí, você vem aqui, ó, e desce seu pé calcador e desce a agulha no lugar, na linha. E aí, você vai vir olhando nessa linha. Perceba que eu não puxo. Perceba que eu não puxo o tecido. Ele vai andando sem precisar puxar. Então, eu vou começar aqui, tiro, puxo a linha para trás. Nunca posso esquecer disso. Se eu não puxar a linha para trás, a linha embola dentro do... Aí, eu venho aqui, ó, e coloco. Aí, ó, a máquina mesmo, ela puxa o tecido, ó. Vou deixar minhas mãos aqui livres para você ver que a máquina mesmo, ó, desço a agulha. E a máquina mesmo, ó, ela vai costurando sozinha, tá vendo? Ela vai puxando o tecido. Então, o que que a gente vai fazer? A gente só vai segurar o tecido para ela não entortar na linha. Então, ó, você só segura para ela não entortar. Então, você vai olhando, ó, para a agulha e para a linha. E aí, você vai dirigindo o tecido para ele não sair
da linha, para a linha dele, a agulha não bater fora da linha. Então, você vai só dirigindo o tecido, a mão leve aqui em cima do tecido, de modo que ele costure, porém, você não puxa o tecido, ó. Então, ele vem aqui. Quando chegar aqui no canto, perceba que aqui tem um canto, tá vendo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai descer a agulha, deixar a agulha embaixo, tá vendo? Vai suspender o pé calcador e vai fazer. Você vai descer a agulha, deixar a agulha embaixo, tá vendo? Vai suspender o pé calcador, tá vendo o pé calcador aqui? Levantou. Então, você agora vai girar o tecido, tá vendo? Você gira o tecido para ele andar. Aí, você desce o pé calcador e costura. Chegou aqui de novo, ó, na linha. Aí, você ajeita para ficar certinho na linha. E aí, agora, você desce o pé calcador. Quando chegar aqui, você desce o volante da máquina, a agulha fica embaixo, você levanta o pé calcador e gira o tecido. E aí, você vai costurar para encontrar o outro canto. Pronto, encontrou o outro canto, desce a agulha, sobe. E faz o mesmo processo. Desce o pé calcador. E aí, você vai dirigindo o tecido. E aí, você vai fazendo. Nas primeiras vezes, você talvez não consiga fazer na linha reta, como eu fiz aqui agora. Mas aí, você, com o treino, você tem que fazer esse exercício várias vezes, porque com o treino, suas costuras vão ficar bem certinha, tá vendo? Agora, vamos para a costura curva. Então, vai ser o mesmo processo. Você vai pegar aqui, ó, você vai virar, colocar a agulha na linha, né? Onde você marcou a curva. E aí, você vai descer o pé calcador. Quando você for fazer a curva, você tem que pisar no pedal o mais leve possível, para que você não entorte a costura. Então, vamos aqui, ó, bem devagarinho, ó. Perceba que você vai girando o pano, tá vendo? Bem devagarinho, você vai girando ele. Então, ele vai girando. Aí, a mão tem que ser leve, tá bom? Não pode apertar muito a mão, não, porque aí você não pode segurar muito. Você tem que deixar ele ir, porém, você vai dirigindo. Aí, quando a curva vai ficando mais aberta, aí você pode aumentar mais um pouquinho.
Pronto, aí já fiz aqui a curva, tá vendo? Já passei aqui a costura. E finalizei. Então, você vai fazer esse processo várias vezes até você se sentir segura. Então, aqui você pode errar, porque aqui você tá fazendo no tecido somente para treinar mesmo a costura. Mas você treinando aqui pode errar, depois você vai fazendo. E quanto mais vezes você fizer aqui, na hora da roupa vai ser bem mais fácil. Outra coisa que eu quero te ensinar é o arremate da costura. Toda máquina, ela tem alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ela tem esse sinalzinho, ó, de vai e volta. Por que isso? Porque quando a gente costura na mão, a gente tem que amarrar a linha, né? Quando começa, a gente dá um nó na linha para costurar na mão. E no final da costura, a gente amarra também, dá uns nozinhos para a costura não desmanchar. Na máquina também é assim, só que a máquina mesmo ela faz. Então, você vai vir aqui, ó, descer a agulha, desce a agulha, coloque as linhas tudo para trás antes, né? E baixa o pé calcador. Quando você for costurar, aí você vai começar a dar uma costura de uns 3 pontos. Aí você aperta isso aqui, ó. Agora, olha o que acontece quando você... Ó, você vai apertar aqui. E olha o que acontece quando você aperta aqui. A costura volta, tá vendo? Então, aqui ela amarrou a costura. Então, eu vou aqui... Seguindo... E aí, quando eu chego no fim da linha também. Cheguei no fim da linha, aí agora eu aperto aqui. Você vai procurar na sua máquina, que pode ser modelos diferentes, mas todas as máquinas têm. Procure que você acha. Aí aqui você aperta, olha só o que aconteceu. Olha pra agulha. Ele vai voltar sozinho, tá vendo? E aí você arrematou. Aí você só levanta aqui e puxa. E aí, aqui, ó, o nó, tá vendo? O nó tá pronto. Então, aqui essa costura não vai desmanchar, tanto em cima como embaixo. Então, você faça esses exercícios para a sua costura ficar mais reta possível.